todos. Nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Fonte Viva. E vou pedir para que acompanhem. Ouvem bem ao fundo? Sim? Muito bem. O título é Necessidade do Bem. E Emmanuel, o Espírito, através da psicografia de Nosso Chico, vai buscar um versículo de Paulo aos Hebreus, aqueles núcleos nascentes, e diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura é a reprovação indiscriminada. Todavia, derrama-se na família de ideal, como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade do perdão, da bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Porque somente nessa diretriz estaremos servindo a construção do reino do amor. Ao núcleo e ao seio familiar. Procurar o melhor em cada um e colocar umas lentes luminosas. Então vamos unir os nossos pensamentos. Eu vou pôr aqui. Junto a nós estão os trabalhadores da seara de Jesus, espíritos amigos, benfeitores, nosso anjo da guarda, espíritos familiares que nos abraçam. E neste clima de fraternidade, de paz, volvemos o nosso pensamento a Jesus, o nosso grande irmão, nosso irmão mais velho, nosso companheiro. Porque, em boa verdade, conseguimos estar aqui hoje, reunidos em seu nome. Observando o teu olhar amigo, Jesus, sobre nós, sobre esta família que se alarga, nós nos recordamos
de tuas orientações, quando nos dissestes para que quando orássemos assim: Pai nosso, que estais nos céus. E basta-nos esse pensamento e essa emoção, Jesus, para iniciarmos um encontro com o nosso Pai, unindo-nos a todos pelo sentimento de irmandade, no que de mais simples o termo tem, e observando que estamos imbuídos de paz, de harmonia, se assim o desejarmos. Pois que o Pai olha por todos nós. Então, em Tua presença, Jesus, rogamos-Te o enorme auxílio, o trabalho grandioso para nos auxiliar na busca da paz. No auxílio para que nos libertemos das nossas amarras, de nossos sentimentos malsãos, para que sejamos luz, para que a nossa luz brilhe em Tua companhia. Por isso viemos conhecer as Tuas mensagens, Mestre, de um ponto de vista espiritual. E sabendo que conosco estás, rogamos para que aceites a nossa gratidão e continues a nos envolver, para que tudo de bom que consigamos produzir em emoções beneficie outros companheiros. E nesta rogativa que sabemos atendida, desde já, registra, Jesus, a nossa mais profunda gratidão. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Alguns de nós ficamos com a ideia de que havia lugares reservados, não é? Mas não. É o cumprimento de uma promessa, ou um compromisso que havia feito convosco, de vos trazer esta mensagem por escrito. Está bem? João, depois falamos nós, está bem? Então já tem aqui a promessa cumprida. Um detalhe: se pretenderem oferecer isso a alguém que não veio, temos aqui mais alguns, está bem? Embora eu esteja a ver alguns lugares vazios também, vai sobrar aí. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Também, muito bem. É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Ou já conhecem? Já conhecem? Boa, muito bem, sejam bem-vindos. No final estamos disponíveis para alguma dúvida que tenham, alguma situação que queiram colocar, estamos à vontade. Estão felizes? Sim. Eu gosto quando o pessoal diz assim, com garra, né? Somos felizes, não é? Aliás, nós sabemos disso, não? Já agora, a título de curiosidade, nós sabemos que somos felizes? Sim. É interessante, quando nós estamos num grupos de estudo e por aí fora, essa pergunta surge, porque faz parte do desenvolvimento do trabalho. Normalmente nós viramos os olhos, ficamos a pensar muito, será que somos ou não somos? Porque nós confundimos o estar com o ser. E agora, caso não saibam, recebam esta notícia. Nós somos felizes. Sabiam disso? Alguns não sabem, né? Mas somos. Ô Casimiro, mas a vida está tão difícil. Calma. Nós estamos, muitas vezes, com a nossa felicidade tolhida por um momento mais ou menos difícil. Depende muito da maneira com que nós o encaremos, que é o que vamos fazer hoje, num estudo e numa percepção, por exemplo, sobre a saúde. Então é interessante, porque nós somos felizes. E atenção, se alguém no íntimo, porque eu como leio pensamentos, vocês podem ter esta dificuldade. Estou a brincar, gente, eu não leio já agora, mas no contexto, como eu leio pensamento, se porventura ficar a ideia de que será que sou mesmo, não se preocupe, não precisa decidir agora, está bem? Temos tempo, ok? A verdade é uma só, é que nós somos, mas tudo a seu tempo. Então, está aqui a mensagem, eu vou ler, vocês já leram, mas é importante que a leitura seja sentida. Então eu não vou demorar muito, vou ler, e depois vamos passar ao nosso estudo.
Esse papelzinho que tem, que levaram, podem colocar, por exemplo, no espelho da casa de banho. Isso é mesmo para começar logo de manhã. Se não, tem ali no carro, seja como for, como eu disse, eu tenho mais alguns, ok? Inclusive, estas flores são... Né? Este colorido é muito bonito. Podem dizer que é bonito, não foi eu que fiz, por isso está fácil. Okay? O psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz-me todos os dias da minha vida. Eu coordeno os meus movimentos, elejo a meta e avanço. Submeto-me a essa força vital. Tudo se me torna acessível e chegarei ao bom termo das minhas aspirações em paz. É um percurso. Bem? Esta é a mensagem de Joana, no livro Consciência e Saúde, ou Momentos de Consciência e Saúde, porque está 2 livros que foram colocados num só. E há uma série de trabalhos e de frases fortes como estas, que atenção, nós podemos encontrar isto em qualquer lugar, em muitos livros e por aí fora. Mas aqui nós temos o perfume de Joana de Ângeles. A sabedoria da colocação de suas palavras. E vamos, só para ter uma ideia, nós encontramos disto coisas muito semelhantes. Olha, chegarei ao bom termo das minhas aspirações em paz. É um processo. Eu começo a trabalhar ali em cima, vou me desenvolvendo, mas no final é isso que eu vou precisar encontrar. É a paz. E se no percurso eu a tiver, porque já estou mentalizando, maravilhoso. Tudo bem? Ok? Então, hoje, quero vos lembrar que temos a Biblioteca Francisco Xavier disponível. Não deixem de ler ou estudar, porque ou não encontram um livro, às vezes não se encontra, é difícil, ou por vezes prefere-se fazer a leitura do livro e não estar a acumular em casa e até ter alguma poupança, né, para não estar, às vezes, em momentos mais difíceis a ter essa despesa. Aliás, perdão, esse investimento. Ok? Muito bem. Relembrando, né, para quem quiser acompanhar, nós temos no YouTube os trabalhos que são feitos, por isso estejam sempre cientes de que há esta possibilidade de ver ou rever alguma coisa. Como vos disse, não é um trabalho em que vamos colocar coisas novas, diferentes, que nunca foi dito no Espiritismo. Não, são momentos de reflexão, de sintonia, de procurar estarmos a trabalhar a mente em coisas que nos elevam, e por isso colocamos disponível esse trabalho até para alguma consulta. Depois, para quem quiser acompanhar no Facebook, é muito útil, porque, imagine, no domingo passado nós estivemos encerrados. Alguém veio cá? Já agora eu sei que veio, está bem? Mas mais alguém que eu não saiba, o Júnior veio. Mais alguém veio? Não fiquem com vergonha, é normal. Agora nós colocamos essas notas e a pessoa recebe e fica a par. E já não me lembro qual é o dia em que não vão estar. Aí a página está lá, tá bem? Então é sempre útil ter estas informações de forma atempada. Muito bem. Gente, eu tenho uma notícia, eu penso, ela é desagradável por um lado, por outro é positivo, porque nós trabalhamos nisto, mas está disponível, ou seja, eu vou dar uma notícia chata, mas depois uma muito boa, não é? Que é, estamos quase a encerrar o capítulo, só falta um, e para a semana poderá não ser feito, porque é o tema livre, então nós estamos quase a encerrar este capítulo. E este capítulo é um tratado de psicologia. É o resumo de tudo aquilo que fomos aprendendo ao longo do estudo da doutrina espírita e como agir materialmente e até emocionalmente. Então estamos mesmo a terminar, preces pelos doentes e pelos obsidiados, e nesse caso vamos fazer só pelos doentes, está bem? Vamos deixar aqui o término para outra oportunidade. Então, Evangelho. Recordando que vamos ter sempre um prefácio explicando os conceitos, para quem já ouviu isto, vale a pena recordar, e depois, conhecendo estes conceitos, absorvendo-os. Como é que a minha oração pode ser conduzida, ou normalmente será conduzida em termos quer de ideia corrente, quer em termos emocionais. Então, preces pelos doentes e pelos obsidiados. Vamos começar pelos doentes e aqui ficaremos. Okay? E logo os conceitos obrigam-nos a muito trabalho.
embora para quem tenha chegado até aqui neste estudo do Evangelho, que está na parte final, já compreenderá isto, mas recordar é muito bom. Então, Allan Kardec diz assim, no prefácio: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então, fazem parte das provas também e das vicissitudes, né? Nossas dificuldades. Nós não queríamos que fizesse parte. Né? Nenhum de nós quer que isto faça parte. Ora, não querendo que faça parte, nós temos um sentimento de rejeição. E por que nós temos um sentimento de rejeição? Incomoda-nos, não é? Faz-nos mal. Alguém aqui quer ficar doente? Não? Eu também não. Ninguém quer ficar. Mas ficamos? Ficamos. Às vezes de forma exterior, ou seja, o corpo corresponde, às vezes é a mente. O cérebro começa a receber inputs negativos das nossas emoções e adoece. Provas que, não sendo adquiridas nesta encarnação, podem vir do passado. Ou seja, as doenças, elas virão. Tudo bem? Eu conheço uma pessoa que nunca adoeceu. Quer dizer, nunca, na encarnação que nós conhecemos. Jesus. Eu nunca vi lá uma parte, olha, Jesus não pôde ir hoje, nesse dia não foi, porque estava doente, estava constipado. Zero, nada, nada. Por quê? Porque o amor e o equilíbrio do Cristo suplantava a própria característica das nossas células, que são altamente mutáveis de acordo com o ambiente em que vivemos. Eu já, mesmo falando em vírus, bactérias, venenos variados, quer na alimentação, quer no ar, com todas estas coisas, com acidentes, seja como for, ou questões hereditárias, todos nós acabamos por estar nesse processo. Mas o Cristo, com a sua iluminação, ele suplantava isso tudo. Espera aí, aqui temos logo um ponto, né, para pensar. Então, em toda a nossa existência, ou então em todas as nossas encarnações, nós teremos doenças? Sim, ó. O que é que te parece? Eu estou a pensar depressa, né? Também é chato, né? Sim. A resposta é não. A resposta é não. Enquanto estivermos neste patamar, sim. Quer sentar mais aqui à frente? Quer vir aqui? Quer vir aqui? Pode vir, não paga nada. Aqui, eu preciso. Por isso fica mesmo aqui, tá bem? Obrigado. Então a lógica aqui é perceber que na evolução isto vai deixar de acontecer. Então, por que é que hoje nós temos doenças? Porque é fácil perceber. É o nosso estímulo para alcançarmos a nossa cura. Em primeiro lugar, emocional. Em primeiro lugar, emocional. Então as doenças são emocionais, são comportamentais e são emocionais. São nossas necessidades. Então, recordemos sempre, Jesus, com o seu amor e a sua entrega, não adoeceu. Ah, mas então Jesus é melhor do que nós. Ele está mais evoluído do que nós. Perante Deus, somos todos filhos. Por isso Jesus começa, Pai Nosso. Okay? E às vezes nós temos esta dificuldade em nos colocarmos no nosso real ambiente. Aquela ideia de que a vida vai ser sempre difícil, por aí fora. Esqueçam, gente. Nada de negativismo, não é preciso. A vida, ela é luminosa. Nós, às vezes, equivocados, que também faz parte do nosso processo evolutivo, colocamos lentes escuras, né, conforme a leitura, colocamos lentes escuras, deixamos que o ruído de algum egoísmo, de algum ciúme, vá nos turvando os bons sentimentos. Às vezes nós vemos pessoas que estão tão bem uma com a outra, um casal dá-se muito bem, de repente surge uma situação de insegurança e ciúme, aquela paz que era o céu virou um inferno. E reparem que é todo um estatuto mental, emocional, segurança própria. E depois, o que é que nós pensamos? Ora, se eu estou feliz, cada uma de minhas células se ilumina. Por quê? Porque eu estou a transmitir luz. Até aqui tudo bem? Tudo bem, Gorete? Sim? Certeza? Atenção, se eu disser alguma bobagem, já sabe. Né? Já disse. Tá bem? Barbosa também. Avise também, faz favor.
Então minhas células estão iluminadas, eu estou cheio de luz. Mas quando eu me aborreço, eu me fecho, o que acontece com as minhas células? Começam a receber aquela carga energética e adoecem. Então virem e terminem com o primeiro exemplo que eu dei. Porque senão a gente começa a sentir. Isto é poderoso. Tá bem? Então, luz. Ora, se as doenças surgem, é porque elas nos trazem alguma coisa. E Joana de Ângeles diz que as provas e vicissitudes são os mecanismos que Deus, na sua lei, nos coloca para que nós, observando as consequências, não queiramos mais viver daquela maneira. Uau! Isto é simples. Ah, Casimiro, mas eu volto e meio sinto. Ótimo. Já avaliamos que não é bom. Outrora nós sentíamos e achávamos que tínhamos razão. Não era assim que a gente fazia? Já ninguém faz isso, pois não? Atenção. Não, já agora uma dica. Não confundir justificativas com explicações. Há coisas que eu consigo explicar. Por exemplo, vou falar caso do ciúme. Eu consigo explicar, olha, surgiu aquela situação, eu estou frágil e por aí fora, eu ainda não tenho uma estrutura emocional que me permita olhar com benevolência para os processos, seja como for. Tudo bem. Eu consigo explicar. Mas não é uma justificação. Porque se eu justificar e disser assim, eu fiz isto porque ele fez aquilo. A partir daí eu não tenho nada para mudar. Porque eu já me justifiquei. Então eu explico o processo na relação com o outro e depois minha, interior. O que está a acontecer comigo? Eu estou a explicar e é justo fazê-lo. Agora, isso não me justifica. Tudo bem? Porque cada vez que eu viver num sentimento desarrazoado, em que eu sofro, eu sou infeliz, é porque eu tenho coisas para mudar. Eu sei que isso não é muito fácil, porque normalmente o que é que nós fazemos? Esse é um registro real. Eu estou com uma doença. Qual é o padrão? Eu vou dizer qual é o padrão, tá bem? O padrão é, eu estou doente. Então, quando eu falar com as pessoas, estou doente. Estou doente, eu não sei, a vida não corre. E eu tenho uma doença. Eu tenho uma doença. Isto é um conceito. Eu tenho uma doença. Eu tenho algo para resolver. Quem está à nossa volta, o que é que vai fazer? Vai lamentar-se também. Ou não? Não funciona assim. Pois não, a pessoa diz, estou doente, que pena que você está doente. Não é assim? Não, não é. Gente, é o nosso cotidiano. Ninguém está a falar mal. É assim que funciona. Agora, vamos inverter o papel. Olha, eu tenho um problema. Primeira coisa, eu vou falar que tem um problema para quem? Vou falar para o médico, que é muito bom, não é? Vou falar para o médico e vou falar sobre esse tema em situações que realmente sejam úteis. Eu não preciso estar a passar para o outro o problema. Mas aqui uma relação de amizade, tudo bem. Ok? Ou seja, a primeira coisa é bom senso. Não é para ir para a paragem, contar para as pessoas na paragem, ou para quem é do Brasil, no ponto de ônibus, estar a contar essas coisas, não vale a pena, porque eu vou transmitir para o outro o que eu tenho no coração. Se eu estiver triste, o que é que eu vou transmitir? Tristeza. Então, se eu estiver triste, vamos nos resolver primeiro. O outro que recebe a notícia, o que é que faz? Lamenta-se. Agora, peraí, mas eu sou espírita, eu sei que a doença é o princípio da cura. Então eu vou fazer uma festa, que bom, Sara, que você está doente, que maravilha. Aí internam a Sara, porque tem alguma doença qualquer, e a mim, porque tem algum problema emocional. Normal. Então, qual é a lógica? Não é ficarmos felizes com a doença do outro. Nós precisamos de compaixão, fraternidade. Isso é só para desmontar alguns sentimentos que nós temos. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ouvir e vou dizer, Sara, estás com esse problema? Olha, mantém-te firme, vamos orar, mantenha a tua pacificação. E a Sara já conhece, olha, obrigado, é mesmo isso que eu estou a fazer, ótimo, excelente. Porque cada vez que eu lançar um sentimento negativo de tristeza, uma onda escura vai sair de mim. E vai atingir quem? O doente. É assim que funciona. Você já tiver, olha, é muito interessante. Eu vou contar isso esta semana, 2 semanas atrás, e eu ri muito sobre um processo que foi exagerado, mais exagerado do que eu vou dizer. Então, o Júnior encontra-se aqui com o Antônio, não é? Tudo bem? O Júnior, já agora Antônio, Júnior, Antônio, está bem? Grandes amigos também. Então, meus e agora podem ser também em comum. O Júnior encontra o Antônio diz assim, então Júnior, como é que está? Eu estou bem, está uma dorzinha aqui, né? Mas está tudo bem, isso já passa, eu acho que eu devo ter batido ali no telado. O Antônio encontra-se comigo. O Antônio diz assim, olha, eu estive ali com o Júnior e tal, então ele está bem, está ali com umas dores, não sei bem o que é, mas olha, está ali com umas dores. Ele não sabia o que era, não, ok. Aí eu vou me encontrar com quem? Aqui com o Júlio César. Né? Vou encontrar aqui com o César e vou dizer assim, César,
você está tudo bem? Tá, olha, eu não ouvi falar que o Júnior é nosso amigo comum, mas está lá com umas dores, mas não sei bem o que foi. A situação, não sei, olha, está assim no ar. A partir daí, gente, eu não preciso contar o resto da história, pois não? Daqui a pouco ele já está internado, os médicos não sabem que bactéria que ele tem, e assim vai, né? Vão inventando. Eu posso vos dizer que há 2 semanas atrás eu tive eu acho tão engraçado, de um ponto positivo a estar internado, assim muito rápido, ok? Uma coisa boa, que depois, eu não vou contar aqui a contar detalhes, mas foi muito engraçado, porque quando me ligaram eu já estava internado e estavam preocupados comigo, tá bem? Nada, uma coisa com a outra. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que dizemos, como falamos, o que é que eu desejo num diálogo para mim e para o próximo. Por quê? Se nós vamos orar pelos doentes, é preciso que eu tenha noção do que é a doença. Se eu estiver a orar por uma pessoa que está doente, e eu estiver triste por ela estar doente, se eu estiver acabrunhado, o que é que eu vou passar para a pessoa na minha prece? O que eu tenho. Né? Então, eu não repetindo que é para não ser assim mal interpretado, nós não estamos a dizer para nós ficarmos felizes com a doença do próximo. Não é nada disso. Precisamos é ter compaixão e ter a certeza, isto é uma certeza, é uma consciência, de que há todo um processo para ajudar a pessoa a ser melhor. Ok? E nós nos entreajudamos. Tudo bem? E Allan Kardec continua no processo. Continuando o processo, as paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Bom. Ou seja, motivo da doença. Reparem, é um prefácio. Isto acontece muitas vezes, nós não queremos. Paixões e excessos de toda a ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Ou seja, a doença está em nós por responsabilidade de quem? Tirando as questões endógenas, né? Se eu nascer numa zona que a água tenha problemas e por aí fora, né? Ok? Nós somos responsáveis. É o que está aqui escrito. Ou seja, não está a dizer, você é culpado da sua doença. Não é nada disso. Okay? Ninguém tem esse tipo de conceito. Mas é perceber que nós somos responsáveis por ela. Para não ficarmos, quando na nossa oração, a pensar que Deus é injusto. Onde é que se viu uma pessoa tão boa adoecer desta maneira? É bom que nós digamos que a pessoa é boa. É sinal que ela está a plantar coisas boas hoje. Mas está a colher alguma coisa provavelmente que tenha feito ontem. Está bem? Ou um estado emocional que nós não vemos e que está lá a minar dentro do coração. Há pessoas que fazem tanto bem, e eu posso testemunhar casos destes, tanto bem que quando surge às vezes uma doença, eu fico a pensar, nossa, eu estou a ser sincero, eu faço mesmo isto. Mas como é que é possível? Essa pessoa faz isto e acontece isto de maneira assim tão abrupta. Eu já tive casos de depois a conversar com mais tempo. Gente, é impressionante. É uma mágoa pequenina que ficou lá atrás. Eu posso dizer, por exemplo, para a adolescência ou às vezes até ainda no início da sua própria existência, enquanto relação social mais direta, que a gente vai amadurecendo, vai saindo de casa, e fica aquela coisinha a moer. Gente, aquela coisinha fica mesmo a moer. Então liberta. As tais montanhas que Jesus dizia. Vamos ter confiança em nós e libertar-nos disso tudo. Porque às vezes nós olhamos para fora e não nos apercebemos que há uma lei a funcionar. Mas eu sei que ela está sempre a funcionar. Goste ou não goste, eu goste ou eu não goste, os outros gostem ou não gostem, a lei é igual para todos. Ninguém é melhor do que ninguém. E é muito bom quando vemos alguém que adoece, toda a gente à volta diz que pena, que pessoa tão boa. Isso é bom, significa que a pessoa está a plantar coisas boas. Okay? Nos mundos mais adiantados, atenção, os hereditários aqui, muitas vezes somos nós próprios. Encarnações, após encarnações, o que fazemos é que registramos, para quem está mais tempo na doutrina espírita, conhece bem isto, a maior parte de nós conhece, que nós registramos no nosso corpo espiritual as marcas das nossas induções mentais, fruto dos nossos comportamentos. Então essas marcas ficam no corpo espiritual. Eu, ao reencarnar, essas marcas estão lá. E elas vão passar para o corpo, é aquilo que chama somatizar. Soma é corpo. Às vezes usamos umas palavras assim, quer dizer, andamos aqui às voltas, mas é simples, tá bem? Então somatizar passa para o corpo. E daí vem as questões também hereditárias.
Ah, mas não pode ser hereditário também pela questão dos pais e por aí fora? Pode, mas isso leva a outro estudo. Pode, e num conceito muito interessante, que, lembra-se que eu disse, Jesus está na Terra, ele ilumina as próprias células e mesmo com as injunções do mundo ele era saudável. Podemos passar à frente, né? Percebe a ideia? Ah, eu trago isto porque no processo de nascimento vim com esta doença e por aí fora, né? Com exceção daquelas que são congênitas e trazem a pessoa já com um problema, todas as outras podem ser alteradas gradualmente. Tá bem? Ou pelo menos diminuir os efeitos. Por isso tem ali a questão dos hereditários, nós ou outros. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades. E o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Ou seja, no futuro, nós teremos corpos que não adoecem porque nós estamos sãos. Que maravilha! Sorriam, gente, vai acontecer. Aquela coisa da eternidade. Ah, eu nasci para sofrer. Esqueça, ninguém nasce para sofrer. Tudo bem? Então, há duas maneiras. Eu acho isso curioso. Se eu colocar a minha mente no problema de hoje, o que é que acontece? O meu sofrimento é 100%. Mas se a minha mente começa a viajar para a minha cura, para o meu bem-estar, eu já nem falo de tão longe, né? Outras encarnações, nem digo por aí. Mas se eu pensar nos dias seguintes, aquela pressão do 100% começa a diminuir, porque a minha mente sai da doença e vai para a cura. E aí eu tenho mais paz. É a questão do céu e o inferno na nossa mente, né? Mas, atenção, eu vou dizer isto. Se eu estiver frágil, eu vou dizer isto e vou ter que assumir, né? Se eu estiver frágil, muitas vezes interessa-me esse processo, porque eu me vitimizo e tenho toda a gente à minha volta e sinto que não há responsabilidade de mudança, porque eu estou a errar no conceito. Eu estou a justificar quando isso apenas explica. Tudo bem? Então é simples o processo. É o que eu quero. No fundo é o que eu quero. Então, quem quiser já elaborar os corpos futuros e por aí fora, já à vontade, né? Lindo, né? Eu fiquei imaginando assim, todo luminoso. Não acredita naquele pessoal que faz aqueles filmes sobre extraterrestres, que a gente assim, todos feinhos e por aí fora. Atenção, mas não creio mesmo. Os olhos grandes eu acho que sim. Acho que é uma coisa bonita. Agora, aquelas coisas meio lagartos, isso já passou. Nós vamos evoluindo. Temos assim de nos resignar às consequências do meio, onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isto, no entanto, não é de modo a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Há uma passagem, bastante recente, num grupo de estudo, em que um mentor espiritual convida uma série de pessoas que estão encarnadas para, durante o desdobramento do sono, se encontrarem para receber orientação. Nesse caso era de trato mediúnico. E há lá um conceito tão interessante, gente, maravilhoso. Diz assim, esse espírito chama-se Alexandre, ele diz: então, esse grupo reencarna e quer trabalhar e servir em nome do Cristo e desenvolver-se. Mas quando chega à Terra, reclama da argamassa em que se encontra, sabendo que ia para ela. Então nós queremos crescer e servir, recebendo apenas coisas luminosas. Mas as coisas luminosas não precisam. O que é preciso é aquilo que está com dificuldade. Ora, e se as coisas estão com dificuldade, é aí que nós vamos trabalhar. É tão interessante nós não nos apercebermos disso, que ele diz assim: temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, ou o nosso caráter evolutivo, o nosso momento, seja como for, até que mereçamos passar a outro. É muito interessante. O conceito nosso de dizer, o mundo está uma desgraça. Eu já vou sair do benfeitor Alexandre a chamar os que têm responsabilidade mediúnica para aquela reunião e a dizer isso. Vou chamar para nós hoje. Nós encarnamos numa fila, gente. A fila na Europa para reencarnar está enorme, né? Agora, se nós queremos reencarnar em sociedades que nos tragam um pouco mais de conforto, lucidez e poder depois estarmos bem estruturados, não esquecer que precisamos ajudar-nos. Okay? Mas se queremos entrar nesta fila, é necessário perceber que
nós vamos encontrar coisas difíceis na mesma. Ora, e se nós gastamos tanto tempo na fila para reencarnar, e não é um processo fácil, assim, quando há um projeto, não é simples, envolve muita gente, então nós conseguimos reencarnar. E dizendo, eu vou melhorar e vim servir, eu quero mesmo provocar uma renovação em mim enquanto espírito, né? Quero fazer isto. Mas aí, a gente chega cá, o ar é mais pesado, né? A própria gravidade é mais densa, as relações são difíceis. Então nós temos um trabalho maravilhoso, e todos conseguimos fazer, que é lucidez sobre o ambiente onde nós estamos. Nunca, eu vou dizer isto, e podem escrever, e quando desencarnarem, do lado de lá vão dizer, mas o Casimiro disse que era assim. Pode dizer que eu assino embaixo. Nunca tivemos uma encarnação tão boa quanto esta. Nunca. Jamais. E vão dizer, Casimiro, você não sabe o sofrimento que eu passo. Aí a gente vai ao Espírito de Delfina, aqui no Evangelho, no mesmo livro, e ela diz, a desgraça real. A desgraça real não é o que a gente está a viver hoje com dificuldades. Aqui nós estamos a colher o que plantamos. Daí compreender que Jesus diz, bem-aventurados vós que sofreis. Vocês são felizes, pois que sereis consolados. A desgraça real é quando nós, no gáudio, no poder, estávamos a fazer mal aos outros. Querem ver um exemplo simples? Imagine o seguinte, imagine que há 3 séculos atrás eu era um escravocrata. Eu andava a separar mães de filhos, a olhar apenas para as pessoas com uma argamassa e interesse. Né? Era aquele tempo. E hoje, passados 200, 300 anos, eu estou sob um processo obsessivo em que aqueles que eu prejudiquei não conseguiram me perdoar, mas vão conseguir, porque todos merecem a liberdade, e eu estou a sofrer hoje problemas de saúde, de angústia, seja como for. Né? Fruto daquele tempo. Em termos espirituais, qual é o Casimiro melhor? O de lá ou o de agora? Pensem só um bocadinho. O melhor. Não estou dizendo que está a viver com folga e poder, seja como for. O melhor. Gente, é uma oportunidade que tem de melhorar. É o de hoje. Não tenham dúvidas. Por isso, não é o Casimiro de hoje. Cada um de nós hoje já passou por situações difíceis em que nós não conhecíamos essas coisas e para o nosso próprio interesse nós ultrapassamos o direito dos outros. E hoje estamos a viver uma vida maravilhosa. Mas você não imagina o sofrimento que eu tenho com aquela pessoa. É aquela pessoa que nós precisamos ajudar e ajudarmos-nos na relação com ela. Mas não dá, tem que separar. Separar ou junto, não importa, não é isso que está a dizer. Está a falar da relação emocional. Isto é maravilhoso, gente. Podem sorrir, tá bem? É a nossa encarnação, gente. É a nossa encarnação. Nós normalmente não sabemos disto, mas, por exemplo, nós estamos aqui reunidos, certo? Estamos, não estamos? Está toda a gente cá ou alguém foi viajar? Se alguém foi viajar, volta. Olha só o detalhe. Se nós sairmos, eu estou a colocar o se para fazer uma sequência, está bem? No Excel a gente diz o if, seja como for. Se nós vivemos na espiritualidade e mergulhamos na Terra para exercer tarefas, depois em conjunto, né, individual e depois em conjunto, essa é uma realidade. O que é que nós estamos a fazer agora aqui? Com os nossos conhecimentos arquivados da realidade espiritual, porque estamos tolhidos pelo corpo, por esta necessidade desse arquivamento das experiências do passado, o que é que nós estamos a fazer hoje aqui? Aqui no centro. Exatamente. Estamos a relembrar, estamos a reconectar. Para quê? Para ficar aqui, para viver na Terra como se estivéssemos a viver na espiritualidade? Não. É para viver na Terra com os valores espirituais. Porque esses é que são os nossos condutores para a liberdade. Mas então eu não vou ligar à matéria. É justamente o contrário que eu estou dizendo. A matéria é importante, ela serve para o nosso desenvolvimento, inclusive na questão da saúde. Entretanto, é aqui que eu vou viver. Entretanto, não vou viver o mundo da espiritualidade. Percebe? Eu estou a viver cá. E é isso que viemos fazer no centro. Então imaginem, cada um de nós aqui agora, com uma cidade muito maior aqui em cima, e eles estão a olhar para nós e orientar-nos. E vão acompanhar-nos de retorno ao nosso lar, no nosso dia a dia, e volta e meia nós vamos ter intuições. E volta e meia vamos fazer uma coisa que não é coerente com aquilo que eu aprendo. Não há problema. O que eu vou sentir é algo diferente. A minha consciência vai dizer, isso não é bom. Olha o detalhe, na outra encarnação,
Ou há alguns meses, ou alguns anos atrás, a nossa consciência não dizia nada. A nossa consciência justificava-nos. Justificava-nos. Alguém nos agride e eu agrido por quê? Está justificado. Aí eu escuto Jesus, aliás, escuto os evangelistas a falarem de Jesus, que quando o soldado bate no rosto de Jesus, ele pergunta ao soldado, por que me bateste? É esta a lucidez sobre o que estamos a fazer na Terra e a nossa relação. Ok? Então, isto é importante, perceber que depende de nós e estamos no lugar certo. Este é o lugar onde nós precisamos estar encarnados, não é outro. Esqueçam aquela ideia que a gente escuta muitas vezes, quer dizer assim, eu não sou deste mundo. Está bem? Somos. Okay? Eu sei que custa. Aquela outra gente também, eu vou falar todas hoje, está bem? Aquela outra que diz, quanto mais conheço os homens, mais amo os animais. Fuga! Não façam isso. Quanto mais conhecemos os homens, percebamos também que nós estamos na mesma linha evolutiva. Nós também erramos, nós não somos melhores do que ninguém. Está bem? Então, quando virmos alguma coisa menos boa, aplicar benevolência, ou lembram-se, quem estava aqui, tínhamos uma coisinha aqui em cima, luminosa, né? Acho que ainda temos esquecido. Qual era a palavrinha mágica? Compaixão. Boa. Obrigado. É isso, aplicar compaixão. Isso traz-nos paz. E quanto mais eu olho para os homens, humanidade. Mais gosto dos homens e mais gosto dos animais. Muda a frase. Está bem? Está toda a gente feliz ainda, não? Podem sorrir agora. Isso. Faz bem a alma, está bem? Vamos lá. Aí completa assim, se porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, ou seja, resolver a questão da saúde, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Olha a diferença, né? Eu posso viver na Terra sem lucidez ou com lucidez. Se eu viver sem lucidez, eu vou perguntar, onde é que estava Deus? Isto é injusto. Tudo é injusto. Mas a partir do momento que eu compreendo, por isso é que é um prefácio, eu compreendo o que está atrás, a doutrina espírita dá-me esta luz. Agora, se eu aplico ou não, também é comigo. Não se esqueçam disto. Porque, primeira coisa, o que é que vem? A nossa emoção. Depois é que vem a nossa ação ou reação. Tudo bem? Ninguém fique com aquela ideia de que, eu sou muito imperfeita, a minha oração não alcança. Esqueçam isto. Nós somos filhos todos do mesmo Pai. O que vamos fazer no final aqui, para ver se a gente coloca em prática uma série de coisas destas, vai nos mostrar claramente que todos podemos. Ninguém é inferior a ninguém. Estamos todos no mesmo patamar. Deus ama-nos a todos de igual forma. Ok? São conceitos para gravar. Tá? Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, olha o detalhe, ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude em conformidade com o instinto de conservação, ou seja, a solicitude de Deus, mais, ou seja, a oferta que Deus nos dá, coloca no nosso caminho, mais o nosso instinto de conservação, tudo isto indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Eu estou doente. Cura real, segundo Joana d'Ângeles, segundo Carrena, vocês viram aqui em tempos uma amiga nossa falar de Carrena. A cura real é do espírito. Quando eu curo o físico, ótimo, que bom. É preciso perceber se eu curei também o espírito para que a doença não volte. E muitas vezes ela volta, porque eu não curei o espírito. E lembra-se, nós ficamos a marcar as células com as nossas emoções. Tudo bem? Okay? Então é buscar a cura. Quando tivermos esse alívio, por isso é que coloca aqui, né, essa solicitude, né, que é para abrandar também, como diz ali em cima, abrandar o sofrimento. Não é para dizer assim, olha, eu tomei uns medicamentos, eu estava ruim do fígado. Eu sou um indivíduo irritadiço, tudo me aborrece. O fígado dói, né? Eu tomei uns medicamentos. Que bom. Não dói nada. Eu passo a encarnação inteira a tomar medicamentos a vida toda. Quando desencarno sem dor no fígado, o que é que vai acontecer quando eu chegar blá blá? Estou doente do fígado como consequência, é verdade. Mas estou doente mentalmente, porque eu não curei da irritabilidade. Eu continuei irascível, desrespeitando o próximo, gritando sem necessidade. E eu vou chegar do lado lá? Não. Pacificar.
Ah, virei um anjo. Até comprei umas asas que eu já tinha reservado. DW2 2000 é a nova série. Não funciona, né? Quando eu chego lá eu continuo o mesmo. Então, se eu aliviar uma dor, eu perceba por que havia aquela dor. Okay? Atenção, eu vou dizer uma coisa aqui que pode chocar, né? Mas é a realidade. Então, artrose, né? Que é uma coisa muito comum, né? Eu sei que ninguém tem aqui, senão... E às vezes elas... E é curioso que às vezes elas só vão aparecer lá no final. Que é... Eu comporto-me bem. Sou uma pessoa afável e por aí fora. Mas por dentro, se eu pudesse, eu avançava ali. Mas sou bem educado, sou polido. Ora, aqui, um registro físico, estacionário, e uma vontade espiritual de ir para a frente. Ora, isto cria conflito. Conflito vai causar inflamação. Inflamação, dores. Então, normalmente, quando temos... Normalmente, que é para não estar aqui a ser nenhum julgador, não é esta a lógica. Normalmente, quando fazemos isto, aliás, quando temos esses efeitos, se pararmos para pensar, muitas vezes somos assim. Queremos uma paz. Ah, não, está tudo pacificado, mas por dentro eu estou a ferver, gente. Não vai funcionar, vou adoecer. Então, a paz deve ser emocional. E depois, por consequência, no dia a dia. Gente, mas eu então vou continuar a fazer com a minha vontade de dizer, eu não adoeço. Mentira. Porque eu vou causar tanto dano à volta, que o dano meu será maior. Então, não confundir hipocrisia com educação. Ou seja, nós devemos ser educados. Ah, eu não gosto daquela pessoa, não vou cumprimentá-la. Não é? É falta de educação. É só isso. É agressivo. Então eu cumprimento, estou a atender à educação. Depois o que é que eu tenho que alterar? A emoção, tal e qual. É isto. Simples assim, tudo complementar. Está bem? Amigos comunidade? Sim? Então vamos lá. A par da medicação ordinária, comum, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora, e a influência da prece. É aqui que vamos trabalhar. Esta frase nós vamos dividir em 3. Tudo bem? Vamos dividi-la em 3, então. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, vamos lá. O magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. O que é o magnetismo? Todos nós, e aqui não há como fugir a isto, todos nós temos magnetismo. Se alguém duvidar, o que é que acontece com as nossas células? Se alguém duvidar ou não for, o que acontece com as nossas células? Desagregam-se. Então nós temos magnetismo. Essa força nós temos. Tudo bem? Vou brincar convosco. Como é que se faz para colocar um comboio, um maglev, ou estes, o maglev é o mais conhecido, flutuar num trilho? Inverte as polaridades, né? Ativa, põe carga no trilho, ou no comboio, não sei como é que eles fazem, de uma forma ou de outra. Há um poder, nesse caso, não é de atração, é de refração, vai enviá-lo para fora, e depois dá-lhe velocidade, ele vai embora. Okay? Ou seja, o magnetismo funciona nos dois sentidos. Eu recebo, estou a agregar, mas também dou. Okay? Direciono. Simples assim. Magnetismo. Okay? Então, dá-nos a conhecer este poder. Tá? Nos revela outra força poderosa, a da mediunidade curadora. Ou seja, conforme estudamos a doutrina espírita, apercebemos que há pessoas que trazem uma característica, eu vou dizer assim, que doam energia curadora de forma involuntária em catadupa, ou seja, em grande volume. Estamos a conversar com alguém e dizemos, o que aconteceu? Eu não sei, uma dor de cabeça, mas olha, está tudo bem, já vai passar. Não esquecer que depois, se não for uma pessoa que mereça ouvir isto, vamos ter problemas, não é? Lembra? Vai ser espalhado que estamos já a morrer com um problema qualquer na cabeça. Isso é só para voltar a bater. Uma dor de cabeça. E a pessoa toca-nos, olha para nós com um olhar de bem. E diz, isto vai... Não é assim, isto vai passar. Quando eu faço isto, eu estou a puxar energia para mim, não estou a doar nada. Simples assim. Isto vai passar. A pessoa nem se apercebe. Os médiuns curadores, muitos nem se apercebem que tem isso. Eles doam essa energia e a pessoa sente-se melhor. Mais pacificada, olha, passou-me. Tocou-me aqui no ombro, passou na hora. É impressionante o número de vezes que isso acontece.
Porque as pessoas não conhecem, muitas vezes, essa sua apetência, ou essa sua capacidade. Reparem uma coisa curiosa. Espera aí, se alguém vai doar algo para alguém, Manuela, doar uma energia. Que energia que eu vou doar? Que tipo de energia eu vou doar para a Manuela? É a que eu tenho. Okay? Vejam a nossa responsabilidade enquanto espíritas. Educarmos-nos, sermos saudáveis para transmitir saúde para o próximo. Nas boas emoções. Se eu andar por aí, eu sou espírita, e andar por aí aos tiros, né? A brigar com o pessoal do condomínio, não brigo, tá bem? Brigar com o pessoal do condomínio, fazer um escândalo, ninguém pode bater na minha porta que tem medo de... Não funciona, gente. Ah, mas eu sou espírita. Não funciona. Por isso é que Jesus dizia, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque a boca fala do que está cheio o coração. É Jesus. Repare, Jesus já nos tinha dito isso tudo. É só uma questão da gente perceber, né, o alcance espiritual e real da questão moral que o Cristo nos ensina. Então temos aqui um trabalho. Logo aí, sendo médiuns curadores ou não, nós temos essa responsabilidade. Reparem que eu disse, doa em catadupa, certo? Mas todos nós doamos. Menor quantidade, maior quantidade, não importa, todos doamos. A questão do médium curador é que ele já vem com essa apetência para essa função. Já vem com essa característica. Mas espera aí, nós todos somos médiuns? Todos, sem exceção. Somos filhos do mesmo pai, estamos sob efeito das mesmas leis, então nós podemos fazê-lo. Gente, olha o detalhe, e nós vamos falar sobre isso. Nós todos podemos fazê-lo. Todos. E a influência da prece. A influência da prece, que não deixa de ter alguma característica com a questão do magnetismo. Tudo bem? Até aqui. É óbvio que essa daqui, se eu estou a dividir, temos que explicar à frente, não é? É óbvio. Mas vocês já sabem também. Como disse, nós não vamos dizer nada diferente que não saibam. Okay? Mas até aqui, alguma questão? Estejam à vontade. Um de cada vez. Não se engalfinhem. Ok? Então vamos lá. Depois, como vocês foram observando, há aqui notas que Allan Kardec coloca no estudo que a gente pode voltar a reforçar alguma ideia no próprio Evangelho. Está bem? No capítulo 26, sobre a mediunidade curadora e por aí vai. Muito bem, então vamos lá. Sabendo isto, como é que eu faço uma prece? Olha o detalhe, eu já estou estruturado. Se eu vou pedir alguma coisa, se eu vou falar com os benfeitores espirituais ou com o anjo da guarda, o que vai acontecer? Eu já tenho lucidez sobre o que vou pedir. Eu não estou desesperado. Não é? Okay? Agora, são 3 preces curtas, e neste caso, a ser dita pelo doente. Ou seja, não pensem que é para estar a ler isto. Não é? Mas se quiserem ler, também leem, né? Está a pessoa doente, deixa-me ir ali à prece. Não é tipo um manual, né? Tipo aviação, né? Vê lá, checklist. Não, não é checklist. A ser dita pelo doente, a própria pessoa, eu estou doente, é só uma orientação. Como é que eu devo, como é que eu posso orar de forma a que eu me pacifique? Né? Então diz, atenção, eu é que sou doente, tudo bem? Senhor, pois que és todo justiça, a enfermidade que te aprouve mandar-me, necessariamente eu a merecia, visto que nunca impõe sofrimento algum sem causa. Concordam? Sim. O merecer eu posso substituir por necessitar. Tá bem? Se for mais soft. Ok? Tá bem? Necessariamente. Ou mandar porque eu necessitava dela. Tá bem? Confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia. Confiar em Deus, né? Tudo bem? Está dentro das leis? Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu nome. Até aqui a gente pensa, o que vai acontecer, né? Ele diz, se ao contrário, se não aprover, se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja ele, ou seja, o seu nome, do mesmo modo. Isto é maravilhoso, é mais importante do que parece. Lembra-se que falamos agora da diferença entre hipocrisia e educação? Não é? Que a gente confunde isto. Se eu estou a orar a Deus, que é meu Pai, eu vou dizer a verdade ou vou tentar fazer umas curvas nas palavras? Eu vou dizer a verdade.
Então o que é que eu lhe vou dizer? Se eu sentir isso, no Pai Nosso seja feita a tua vontade. E repetimos isso sem conta milhões de vezes ao longo dessas encarnações, se estivermos na linha cristã. Tudo bem? Seja feita a tua vontade. Então, seja feita a tua vontade. Mas Senhor, tu és meu Pai. E a minha vontade não é essa. Mas então ofensa. Ofensa? Ofensa se eu mentir para o meu pai. O meu filho, você mentiu para mim. Você queria uma coisa e disse que aceitava outra, mas você queria outra. Eu estou falando de um pai da terra. Então, com Deus, gente, é esta a lógica. Allan Kardec, em momento algum, e dada a sua maturidade e o seu bom senso, ele nos coloca numa condição vexatória. Estamos a pensar uma coisa e dizer outra. Se eu percebi tudo o que estava para trás, eu consigo fazer essa prece. Se eu não percebi, eu só vou dizer assim, eu não quero mesmo, não quero a tua vontade, mas estou a ser honesto. É mais importante. Sim? Simples assim. Né? Ou seja, submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios. Por quê? Porque eu já aceitei. Né? Porquanto que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Eu sei que no final vai me fazer bem. Pois, mas eu estou doente. Lembra-se que eu disse agora há pouco? Pensa lá à frente. Penso que é no Eclesiastes do Antigo Testamento, está lá escrito uma frase que a mim me incomodou durante algum tempo. Porque não percebia, né? É natural, né? Incomoda porque a gente não percebe. O homem se torna melhor quando tem a face triste. E eu pensei, não, o Espiritismo é alegria, né? Atenção que Eclesiastes não é Espiritismo, é Antigo Testamento. Não, mas a mensagem é de alegria, Deus é de alegria. E aquilo confundido. Mas não. O homem torna-se melhor quando tem a face triste. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando estamos em dificuldades, somos mais solidários. Tornamos-nos pessoas melhores. Mas nós não ficaremos com a face triste. Vamos aprender quando estivermos com a face triste. É diferente. E aí quando alguém vier com um problema semelhante, olha, eu vou dizer um muito comum. A pessoa está com depressão. O outro está ativo, nunca teve, ou pelo menos não se lembra de ter tido por aí fora. Acha que o outro está ali a fazer este ponto, é fraco e não sei o que mais. Só que aí bate a porta. E a pessoa tem duas dificuldades. Que é enfrentar a própria doença em si e o seu orgulho de a ter. Não pede ajuda. Então nós tornamos melhores quando temos a face triste. Quando passamos por situações que nos colocam na condição de humanizarmos a relação. Então a doença por si só, quando nós... a doença não pode existir. É um mecanismo. E se olharmos bem, é muitas vezes aí que encontramos a cura. Aliás, sempre, no fundo. Está bem? Então, perceber que quando eu conseguir olhar para isto sem queixas, ou seja, lancei luz sobre o processo, eu já estou melhor. Lembra-se do magnetismo? Eu tenho uma doença, né? Pense só um bocadinho, eu tenho uma doença. Não pensem que eu tenho não me deu uma doença, tá bem, gente? Pense, uma doença. Não fique sem ponto nenhum. Okay? Então, vamos lá, eu tenho uma doença. E eu começo a me queixar, a reclamar. Onde é que está a minha mente e onde é que eu estou a canalizar o meu magnetismo e a minha força? Para o ponto doente. Agora, se eu lanço lá para frente, e isto faz parte, não é que eu vá curar na hora, que não vai ter dores, não importa. Mas o facto é que eu me liberto enquanto espírito. A doença fica no corpo. Há relatos de que quando nós vencemos através da resignação alguma doença, às vezes difícil, chegar do lado lá, o que era uma chaga, passa a ser um ponto de luz na nossa vida. Perdão, em espírito. Por quê? Porque nós temos aquele prazer de dizer assim, eu consegui vencer isto, eu melhorei. Não somos bons, né? Melhorei. Tudo bem? Uau. Não, porque não fica doente, tá bem, gente? A gente fala, pode ficar com aquela ideia que a gente quer. Não. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Olha o detalhe. Para que serve a doença? Torna minha face mais triste e eu penso. A tristeza não é má, não esquecer isto. Tristeza momentânea faz-nos nós realinharmos as nossas emoções. Ninguém fique preocupado, eu estou triste. Tudo bem. Eu permaneço triste. Aí calma, aí precisa de ajuda. Ok? Tudo bem? Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade.
estou em paz. Está a doença, ok. E eu vejo muita gente a fazer isto. Muita gente. Eu tive um caso de um senhor admirável pelo exemplo que se consegue depois de deixar que a doutrina espírita dentro. A pessoa conheceu a doutrina espírita passados muitos anos, esteve connosco poucos, e no momento do desenlace, ele diz assim muito próximo, ele diz, está a doer muito. Estava com um cancro avançado, está a doer muito. Mas eu sinto tanta paz. Isto marcou-me. Porque nós falamos, vivenciamos, mas na hora da verdade é que nós vamos ver se isso realmente está impregnado em nós. E eu vi isto acontecer em pessoas como nós, no cotidiano. Ah, Casimiro, mas eu conheço muitas pessoas assim. Pronto, eu não conheço muito. Ok? Então, quando eu vejo exemplos, e há muitos, o facto é que há muitos, mas quando eu vejo exemplos desses, isso toca-nos. Diz, realmente, esta pessoa deixou que adentrasse esta verdade no seu coração. Está bem? E praticou. Agora, a orar, neste caso, pelo doente, ou seja, nós vamos orar pelo que está doente. Perceberam? A outra é pedir a nossa condição doente. Tudo bem? Agora, vamos à outra. Meu Deus, já estou a pedir pelo outro. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios e na tua sabedoria entendeste de afligir a tal pessoa pela enfermidade. Okay. Eu reconheço. A pessoa está enferma. Eu não vou, logo aqui não vou estar a julgar porque a pessoa está doente. Isso é um erro fazer. A pessoa está dentro da lei. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos dele e digna-te de pôr-lhes termo. Ou seja, por favor. Digna não é um pedido. Okay? Nós estamos a pedir. Lembra que estava dito? Aliás, e que é uma afirmação, eu aceito a vontade de Deus, mas também lhe digo qual é a minha. Simples. Ninguém tenha medo. É nosso Pai. Aí ele está a pedir pelo doente, dirige-se a Deus. E agora, aos espíritos. Bons espíritos, ministros do Onipotente, Deus, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Ou seja, apoiai-me porque eu estou com vontade de o ajudar. Estou a pedir apoio. Estou a pedir a Deus e apoio aos benfeitores. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Eu estou a pedir pelo doente. É uma prece. Já não há aqui uma forma de doação e de cura? Eu gostaria muito que nós nos apercebêssemos disto. Todos podemos fazer isto. Muitas vezes a nossa angústia, a nossa incerteza passa porque nós não confiamos em nós próprios e nem na providência divina. Temos uma pessoa que está longe, que está doente por aí fora, o desespero não ajuda. A angústia não ajuda, a ansiedade não ajuda. O que ajuda é o bom pensamento, que envolve a pessoa. Então nós temos esse dever, enquanto espíritas, de nos pacificarmos para doar essa paz. Quem é que vai trabalhar essa energia que nós enviamos? Nosso espírito. Olha o mecanismo a funcionar. É lindo. Lindo. Simples e muito bonito. E, gente, eu posso vos dizer que dá uma paz interior. Esta confiança. Porque mesmo que seja um ente muito querido, que a gente não quer que parta, e aqui podemos, hoje não vai dar para falar nisso, eu não quero que ele parta, mas eu estou pacificado, doando paz, liberdade, sinceridade. Se a minha prece for de apego, ela não vai, ela fica. Tudo bem? Doar. Estamos a servir, estamos a trabalhar. Está bem? E ainda pelo doente, estamos a pedir por ele, inspirai-lhe a paciência. E quando eu digo isto, eu não estou a inspirar-lhe a paciência. Inspirar-lhe a paciência, ou seja, eu estou a enviar paz. Ciência da paz. Paciência. Tudo bem? Estou a lhe enviar paz. Inspirai-lhe a paciência, a submissão à vontade de Deus. Como é que eu vou pedir isto se eu não a tenho? Percebem o prefácio? Eu só consigo pedir isto se eu a tiver. Dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Eu sei que é uma prova, né? Eu sei isso tudo, e isto facilita-nos a oração sincera. Nós nos melhoramos, enviamos coisas boas. Até aqui tudo bem? Maravilhoso isso, né?
Imaginarmos a fazer isto já é bom. Podem se imaginar, estejam à vontade. Agora, a ser dita pelo médium curador. Olha o detalhe. Por que nós dividimos ali em 3? Porque há uma mescla aqui. No anterior, quando eu estou a doar, a pensar na paciência, eu estou a doar paz. De certa forma, eu já estou a enviar através da prece essa força magnética para que os benfeitores trabalhem. Agora, para quem tem consciência de que é um médium curador, e eu vou fazer esse desafio, vai ficar gravado. Todos somos médiuns curadores? Somos, sim. Todos. A mediunidade ostensiva é uma coisa, agora médiuns todos somos. É só uma questão de direcionar. É tão bom, gente, fazer isso. Meu Deus. Atenção, que nesse caso eu sou médium curador. Vamos nos colocar neste papel. Somos nós que estamos a orar. Se te dignas servir-te de mim, indigno como sou, ou seja, não tenho a grandiosidade do Cristo. Okay? Se te dignares a servir-te de mim, poderei curar esta enfermidade. Confiança. Se assim o quiseres, resignação, humildade. Okay? Porque em ti deposito fé, mas sem ti nada posso. Ou seja, por que é importante esta parte? Pela nossa confiança. Às vezes nós estamos a pedir e a pessoa não se cura. E a gente, falhei. Não falhou nada. Você pediu e ajudou. Nós não sabemos as consequências a pessoa poderia ter tido, de mais gravosas, se não tivesse recebido a bênção da oração dos amigos, do centro espírita, da igreja, dos evangélicos, seja o que for. A oração é essa força maravilhosa e não importa a origem, desde que seja essa força maravilhosa. Tudo bem? Então, é importante perceber isto, porque se eu quiser que o efeito aconteça como eu desejo, e me magoar depois sabendo que não teve o efeito que eu queria, aí eu estou errado. Aí eu estou a aplicar o meu egoísmo, o meu interesse, e não o interesse de Deus. Eu coloco-me no caminho para servir. Tudo bem? Amigos comudantes? Vamos continuar? Vamos lá. Permite que os bons espíritos me cumulem de seus fluidos benéficos, presença dos benfeitores, a fim de que eu os transmita a esse doente. Uau, porque ele sabe que tem essa capacidade, e nós todos também conseguimos arregimentar para doar. E livra-me de toda ideia de orgulho, obter o resultado, vai funcionar como eu quero, viu? Eu orei, né? E de egoísmo, que lhes pudesse alterar a pureza. Vocês, se algum dia ouvirem alguém dizer assim, olha, eu te curei, olha, o centro espírita te curou, às vezes não é por má vontade, é por desconhecimento. Porque quem se cura é o próprio. Buscando os mecanismos do médico, espiritual ou da terra. Não esquecer isto. Tudo bem? Okay. Quando a hemorroíça buscou e tocou as vestes de Jesus, e Jesus disse, me toquei, Jesus disse, eu te curei? O que é que Jesus disse? Vai, lembra-se lá. Tua fé te curou. Tua fé. Ora, se Jesus diz isto, quem somos nós para dizer que curamos alguém? Tudo bem? Então, mas não levem a mal quando alguém disser isto. Só registrem que não é esse o nosso comportamento. Tudo bem? Olha, já começou a entrar aqui uma mensagem diferente. Mas está no programa. Tudo bem? Alguma questão sobre saúde? Oração? Na escola a gente aprende. Ou eu não entendi nada e não consigo formular perguntas, ou eu entendi tudo e não formulo perguntas. Né? Tudo bem? Estou disponível para no final, se alguém quiser conversar. Está bem? Muito bem. Não está aqui o conceito todo. Está reduzido. Isto é Paulo. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou.
é pôr em movimento o que sabemos, o que projetamos de conhecimento, de estrutura na nossa vida. Colocar em movimento. Em algumas traduções, em vez de caridade está amor. A linha é a mesma. E agora que vamos encerrar, vamos fazer esse exercício. Vamos fazer assim. Nós vamos pedir, como era sobre a questão da doença, nós vamos pedir pelos doentes. Cada um de nós pode, não necessariamente que tenha, mas pode ter alguém que necessite, que esteja a precisar de um auxílio para a sua renovação, para recuperar a saúde. Podemos até ser nós próprios. Pode ser um grupo que esteja doente, necessitado de paz, uma doença coletiva, de ódios, de revoltas, não importa. Vamos juntar, é o nosso pensamento, e doar essas energias na consciência de que todas elas são encaminhadas para zonas, para pessoas, para lares que delas necessitam. Isto não é uma perspectiva, é uma realidade. Vai acontecer. Se a mente de algum de nós direcionar o pensamento para a pessoa A, B, C, não importa, cada um de nós estará a fazer essa ponte. Unimos-nos a vós, bons espíritos, unimos nossas emoções a Deus, nosso Pai. Estamos em paz, tranquilos, serenos. Colocamos em nossa tela mental alguém ou algo que necessita de auxílio para a sua saúde, física ou emocional. E buscamos de Jesus para canalizar, direcionar as nossas boas emoções, levando paz para o espírito, para o irmão ou para a irmã. E doamos essa mesma paz. Sai de nós em tua companhia, Jesus, a energia do amor e do afeto. Não há distâncias. E alcançamos os seres que amamos ou que pura e simplesmente necessitam desta paz, desta cura. Abracemos em tua companhia. Toda a luz flui e se espraia, direcionado a esse nosso sentimento, nosso pensamento. Sentimos a paz, porque envolvemos com amor
e estamos em paz. E reconhecemos o trabalho de teus mensageiros, Jesus, a recolher aqui nossas boas emoções, as energias positivas, também para servir a muitos anônimos nos dois planos da vida. E estamos gratos pela oportunidade de servir em paz, na certeza da Tua companhia, no alcance de nossas emoções, pois que enviamos também o nosso sorriso de satisfação. Agradecidos pela oportunidade, renovando nossos conhecimentos, trazendo ao de cima em nossa memória nossas responsabilidades, nossos deveres, tão bem-vindos à nossa vida. Despedimos-nos nesta manhã, encerrando a tarefa da manhã, desejando o apoio para toda a tarefa que ainda transcorre, no auxílio individual a quem necessite. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade, acompanhando-nos de retorno aos nossos lares, ou a qualquer compromisso. Seja o perfume de Tua presença sentido por todos nós.